relação aos exercícios, uma editora, o primeiro deles, né, uma editora vende certo livro por R$60 a unidade, preço unitário de venda. O custo fixo de produção desse livro aí é de 10 mil e o custo por unidade produzida é de R$40. Você tem um lucro de R$20 por unidade produzida se você não considerar os 10 mil de custo fixo, mas ele tem que ser considerado. Tá? Então não vai pensar que é só vendeu lá uma unidade, produziu e vendeu uma unidade, tem R$20 de lucro, que não vai ter, né? Que você vai ter um belo de um prejuízo, porque tem esse custo fixo que vai existir, você produzindo ou não, né? Mesmo que você pare por um período, ele ocorre, né? E ele tem que ser considerado logicamente. Escreva as funções receita, custo e lucro total e determine o ponto de nivelamento. Olha, receita, lucro e custo com esses dados que nós temos. Depois eu quero saber quantas unidades a editora deverá vender para obter um lucro de R$8.000. Você tendo a função lucro total, né, essa última parte fica bem fácil, bem tranquila de se resolver. Não que você seja obrigado a ter a função lucro, mas são funções importantes nas análises, né? Então nós vamos, e aqui são pedidas também, então nós vamos determiná-las. Ok? Então vamos a essa determinação. Função custo total. Custo total é sempre custo fixo mais o custo variável, ou seja, custo total vai ser 10 mil, é o custo fixo, é dado do exercício, mais R$40 por unidade produzida vezes a quantidade produzida. 10 mil mais 40 Q. Essa é a função custo total. Função receita total é sempre preço unitário de venda vezes quantidade vendida. O preço unitário de venda nesse exercício é 60. 60 Q. 60 vezes Q. Está aí a função receita total. A função lucro total é sempre receita menos custo. Portanto, o lucro total vai ser 60Q, que é a receita, menos 10 mil mais 40Q. Se nós eliminarmos aqui os parênteses, nós teremos 60Q menos 10 mil menos 40Q. Lucro total é igual a 60Q menos 40Q, dá 20Q menos 10 mil. Então, uma parte do exercício está feita aqui. Funções custo, receita e lucro. E com relação ao ponto de nivelamento, tá? Também chamado de ponto de equilíbrio, certo? O que é esse ponto de nivelamento? É aquele ponto em que a receita se iguala ao custo. Quando a receita se iguala ao custo. O que é equivalente? Olha, eu falar que receita e custo são iguais, né? Se eu tomar receita total igual a custo total, não estou dizendo que elas são sempre iguais, não. Cada uma delas tem o seu comportamento, mas há um ponto em que elas se igualam. Nesse ponto em que elas se igualam, o lucro total é zero, se a receita for igual ao custo. Então, para achar esse ponto de nivelamento, você tanto pode igualar as funções receita total e custo total, ou determinar o lucro igual a zero e resolver a equação. Então, aqui você vai fazer 60Q, isso para achar uma certa quantidade Q, que a gente chama de quantidade de equilíbrio, né? Pode chamar de QE aqui, tá? Para o qual a receita se iguala ao custo, né? Então 60Q é igual a 10 mil mais 40Q, que é essa quantidade de equilíbrio aqui. Resolvendo aqui, nós vamos ter 60Q menos 40Q igual a 10 mil. Continuando, 60 menos 40 dá 20. 20Q é igual a 10 mil. Para eu chegar ao valor dessa quantidade de equilíbrio, basta fazer 10 mil
dividido por 20. Cancela aqui, é a mesma coisa que 1000 dividido por 2, que dá 500. Esta é a quantidade de equilíbrio. Aqui se fala em ponto, né, de nivelamento, ponto de equilíbrio. Então, se eu considerar a quantidade de equilíbrio igual a 500, como nós achamos aí, qual vai ser o valor da receita total? Vai ser 60 vezes 500. Quanto que dá aqui? 30.000. Né? Ou você pode calcular pelo custo, porque essa quantidade 500 torna a receita igual ao custo. Tá? Só para confirmar aqui, olha aí, 10.000 mais 40 que multiplica 500. Tá? Então o custo total vai ser 10.000 mais 40 vezes 500, dá 20.000. Ok? 10.000 mais 20.000 dá 30.000. Portanto, o chamado ponto de nivelamento, né, é o ponto 500,30.000. É a coordenada x e a coordenada y. Né? Aí, quando se fala em ponto. Uma outra forma de encontrar essa quantidade de equilíbrio, quando se trata aí de funções de primeiro grau, né, receita e custo, é você fazer o custo fixo dividido pela diferença entre o preço unitário de venda e o custo unitário de produção. Tá? Percebam aqui que se nós fizermos essas substituições aqui, fica 1000 dividido por 60 menos 40. 1000, ou melhor, 10.000 dividido por 20. É o que aconteceu aqui, ó, 10.000 dividido por 20. Você já vem direto para o resultado praticamente. Tá certo? Então tá aí o ponto de equilíbrio e as funções. Agora, pergunta-se aqui também, né, qual é a receita, ou melhor, qual é o lucro, a quantidade produzida, melhor dizendo, para que se atinja um lucro de R$8.000. Vamos lembrar que o lucro total, a função lucro total é 10.000, ou melhor, a ordem a gente até pode inverter aqui, tá, mas vai ficar menos 10.000, é 20 que menos 10.000. Então eu quero saber qual a quantidade para que se tenha um lucro de 8.000. Você coloca 8.000 no lugar do lucro. Fica 20 que menos 10.000 igual a 8.000. Portanto, 8.000 mais 10.000 é igual a 20 que multiplica Q. Tá? Aqui dá 18.000. Igual a 20Q. Portanto, Q vai ser igual a quanto? A 18.000 dividido pelo 20. Né? Aqui só uma correçãozinha, né? É 8.000 e não 80.000, como eu escrevi aí. Certo? Então, cancelou aqui, vai estar 1.800 por 9, por 2, dá 900. Então, produzindo e vendendo 900 unidades, tem-se um lucro de R$8.000. Exercício 2, um determinado produto ele tem custo fixo de R$40 e custo unitário de 3. Se cada unidade é vendida por 5, letra A, qual é a expressão do custo total em relação à quantidade vendida? Custo total é sempre custo fixo, 40, mais o custo unitário vezes a quantidade, mais 3Q. Só isso. Essas informações que nós temos aqui. Qual é a expressão da receita total? Receita total é igual, sempre aqui, preço vezes quantidade. Né? O preço unitário de venda aqui é R$5 nesse exemplo. Então, a receita total é 5 vezes a quantidade produzida. Essa é a função receita total. A expressão do lucro total em relação à quantidade Q. Estou usando o Q maiúsculo, Q minúsculo, tanto faz. Okay? Então, o lucro total
né, que é sempre receita total menos custo total, vai ficar lucro total igual a 5Q, vamos usar aqui o minúsculo então, menos 40 mais 3, né? Só voltar aqui para lembrar mais 3Q. Então, corrigir. Mais 3Q. Aplicando aqui a distributiva, né, nós teremos 5Q menos 40 menos 3Q. E fazendo 5Q menos 3Q, nós chegaremos finalmente a 2Q, que é 5 menos 3, aqui fica 2. 2 que multiplica a quantidade, menos 40. E o ponto de nivelamento, então, que é o QE aqui, né? Essa é a quantidade de equilíbrio aqui. Quando se fala em ponto, né? Ponto, se não for mencionado mais nada, você pega aqui o par ordenado, que seria a quantidade de equilíbrio, o QE, e aqui o custo e receita que você obtém com aquela quantidade. Aqui ele fala em ponto de nivelamento QE, só simplesmente. Tá? Então você pode dar só essa primeira parte. E como que você obtém? Fazendo receita igual a custo total, como nós fizemos no exemplo anterior. Aqui eu vou dar essa quantidade de equilíbrio já direto pela fórmula. Custo fixo dividido pelo preço unitário de venda menos o custo unitário de produção. Então a quantidade de equilíbrio vai ser igual a 40, que é o custo fixo, dividido por 5 menos 3. Ou seja, 40 dividido por 2, tá? Que dá 20. Com a produção e venda de 20 unidades, a empresa não tem lucro, mas também não tem prejuízo. Ela iguala a receita ao custo. Se você quiser saber qual é a outra coordenada, né? Aqui é o ponto 20, vírgula, o que? Tá? Basta você jogar 20 na função receita ou na função custo, tanto faz. Se você jogar 20 aqui, fica 3 vezes 20, 60, com mais 40 dá 100. Ou se não, 5 vezes 20, que também dá 100, logicamente. Ok? Então é o ponto 20,100. Qual é a quantidade mínima a ser vendida para o fabricante não ter prejuízo? Essa quantidade aqui, ó. Tá? No mínimo 20. Menos que 20 ele tem prejuízo, porque o custo vai ser maior do que a receita. E a terceira questão, uma questão da ENAD de 2006, bem interessante, relacionando aí funções custo, diz que a figura representa os custos de diferentes formas de processo de produção. Você tem 3 tipos de produção: produção celular, produção automatizada e produção intermitente. Independente do que signifique cada um desses tipos de produção, nós estamos considerando 3 situações diferentes. E temos aqui a receita das vendas de um certo produto. Tá? Então, esse certo produto ele pode ser produzido de 3 formas diferentes, que estão aqui: celular, automatizado e intermitente. Consequentemente, ele vai ter 3 funções custos diferentes. A empresa, né, o administrador vai escolher a melhor delas aí. E a receita é única, né? Vendeu, recebe por aquilo que está sendo vendido. Ok? E aqui estão as representações. A receita, a característica da função receita, passar pelo ponto 0,0. Quando não vende nada, não recebe nada, né? É uma reta, então a função é do primeiro grau. E aqui em azul, a produção intermitente. Olha aqui, qual das 3 produções tem maior custo fixo? Essa daqui, a produção automatizada. Só que ela cresce num nível aí, né, numa aceleração. O nível de crescimento, melhor dizendo, ele é menor do que as outras funções. Parte de um valor maior, de um custo fixo maior. Mas o custo unitário de produção é menor do que dos outros modelos de produção. Depois vem aqui a celular, né, um custo fixo já menor, só que cresce mais rapidamente que a automatizada e de forma mais lenta do que a intermitente. A intermitente é que tem o menor custo fixo, só que também é a que cresce mais rapidamente. Okay? É o que tem o maior custo unitário de produção.
Percebam os encontros aqui, né, eles ocorrem nesses pontos aqui em relação ao volume, né, em relação à quantidade. Aqui é a quantidade, em milhares de unidades. Tá? Bom, com base nesse gráfico, vamos verificar duas afirmações aqui. Se for esperado um volume de produção abaixo de 10.000, a manufatura intermitente é a preferível? Vamos ver. Abaixo de 10.000, olha aí. Ó. A intermitente é a preferível? É porque ela é a mais baixa. A intermitente, a azul. Né? Ela é que vai gerar o menor custo, se for produzir menos que 10.000. Entre 10.000 e 43.000, a celular é a preferível? Olha aqui. Entre 10.000 e... Perdão, só. Entre 10.000 e 43.000. 10.000 e 43.000. A celular é a preferível? Ela é a que tem o menor nível, né? Olha aí, ela é a que está mais abaixo de todas as funções custo. Ok? Então ela é a preferível sim. Nós estamos falando da celular. Acima de 43.000, a manufatura automatizada é a preferível. Sim, acima de 43.000, qual é a que está abaixo de todas as funções custo? Automatizada. Certo? Então, analisamos a primeira afirmação aqui. Os pontos de equilíbrio, quantidade, né, e valor para os quais as receitas se igualam aos custos, são de 27.000, 30.000 e 40.000, respectivamente, para as manufaturas celular, automatizada e intermitente. 27, 30 e 40, celular, automatizada e intermitente. Olha aí, ó. 27 é um dos pontos de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é o cruzamento da função custo com a função receita. Tá? Então, para a função celular é 27.000 a quantidade de equilíbrio. Tá? Para a função, para o modelo aqui, né, automatizado, é 30.000. Esse cruzamento aqui. E para o modelo intermitente é 40.000. 27, 30 e 40. Ok. Tá? Respectivamente para essas manufaturas. Perfeito. Agora percebam um porquê aqui. A gente sabe que essa primeira afirmação aqui, né, é verdadeira e essa também. Agora, será que uma justifica a outra? Na verdade, a gente percebeu aqui na primeira que elas são, que a primeira afirmativa, né, é verdadeira, e baseado justamente nos valores que nós temos de cruzamento entre as próprias funções custo. Percebam que aqui nessa primeira afirmativa nós não precisamos fazer nenhuma análise com relação à receita. Então a segunda não explica a primeira, né? A segunda não vai estar justificando a primeira. Tá certo? Embora ambas sejam verdadeiras. Vamos ver aqui as alternativas. A respeito dessas informações, conclui-se que as duas afirmações são verdadeiras, correto? E a segunda justifica a primeira? Não, foi o que eu acabei de falar. As duas afirmações são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira. Está aqui. Essa é a alternativa correta. Depois tem as outras, hein? A primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Não, está errado. A primeira é falsa, a segunda é verdadeira, também está errado. E as duas falsas. Ok? Então nós temos aqui a alternativa B, é a alternativa correta dessa questão. Ok? Finalizo aqui mais esse vídeo.